provedor de internet precisa de qualquer equipamento Huawei hoje no mercado, vocês podem contar com a Celete. Eles têm as melhores condições de pagamento e vocês acompanharam aí no vídeo do nosso provedor de internet que nós compramos todos os Huaweis na Celete, a nossa OLT X2, o nosso N8000M4, eles têm outros modelos também. Então, cara, pensou Huawei, pensou Celete. A gente vai deixar um QR Code aqui na tela, é só você escanear com a câmera do seu celular ou clicar no link na descrição do vídeo para você fazer a sua cotação. E repetindo mais uma vez, é muito simples. Pensou em Huawei, pensou Celete. Tá com dificuldade na gestão financeira do seu provedor de internet? Cara, tá na hora de você conhecer o Fbank. É um banco digital com soluções financeiras que vai ajudar você de ponta a ponta no seu negócio. Quer receber de maneira clara do seu assinante final? Você pode contar com o Fbank. Eles têm soluções como Bolix, boleto, cartão de crédito, assinatura, até mesmo Pix. O que eu acho mais legal é a régua de cobrança, automática, que fica ali, ó, lembrando o seu assinante final. Vai vencer, tá quase vencendo, venceu, hein? Cara. Então receba de maneira clara do seu assinante final com o Fbank. Tenha toda essa gestão na palma da sua mão ou no seu computador. Vou deixar um QR Code na tela e o link na descrição do vídeo para vocês conhecerem mais sobre o Fbank. Vocês já conhecem a Expo ISP? A Expo ISP é uma feira para provedores de internet que acontece 2 vezes por mês em 2 estados diferentes e ela tem também 2 feiras principais, uma que acontece lá em Pernambuco e aqui em São Paulo. A de Pernambuco é 3 dias de feira, cara, com muito expositor, muito conteúdo, palestras incríveis, e aqui em São Paulo também acontece, só que a feira é 2 dias. Então, se você quer ir numa feira para provedor de internet com entrada gratuita, aproveitar palestras incríveis e ver os melhores expositores, os melhores produtos do mercado, eu recomendo você ir para a Expo ISP. Conheça mais aqui, ó, no QR Code que está aparecendo na tela e no link também na descrição do vídeo. A Sage Networks é nossa parceira em proteção contra ataques DDoS. Então, se você, provedor, quer se proteger, cara, a gente sabe os impactos que um ataque DDoS pode causar em um provedor de internet ou em uma empresa, na verdade. Então, não espere você sofrer um ataque para depois ir atrás da solução. Blinde o seu provedor de internet desde já. Entre em contato com a Sage que eles vão ajudar você. Tem um QR Code aparecendo na tela e os caras também são especialistas em engenharia de redes. Então, cara, eles vão acessar todas as caixas do seu provedor de internet, vai ajudar você a dar um up no seu provedor de internet, ver se tem vulnerabilidade, ver se as caixas precisam de atualização, se elas estão bem configuradas. A Sage vai ajudar o seu provedor a chegar mais longe. Então, entre em contato com eles. O link está na descrição do vídeo e também está aparecendo na tela. Eles têm vários outros serviços também para oferecer para vocês. Então, proteção DDoS, proteção DDoS é com a Sage Networks. A Arcitec hoje é nosso parceiro em máquinas de fusão Sumitomo, equipamentos de medição Viave e DWDM Reisicon. Então, se você é um provedor de internet, quer construir uma rede para durar 20 anos, eu recomendo você utilizar uma máquina de fusão da Sumitomo. É só você procurar os nossos amigos da Arcitec. E se você tem uma máquina Sumitomo e precisa de manutenção, a Arcitec também faz essa manutenção para você. Cara, equipamentos Viave dispensa apresentações, não é verdade? Principalmente para você que trabalha na empreita aí, pegando vários serviços e precisa comprovar que seu serviço é de qualidade, você tem que fazer as medições com os OTDRs, né? Você pode utilizar um equipamento da Viave que você encontra na Arcitec. E se você tem projetos que precisam interligar fibras em longas distâncias, você pode contar também com o DWDM da Reisicon, que você também encontra na Arcitec. Eu vou deixar o QR Code na tela e os links aqui também na descrição do vídeo. Se você tiver qualquer necessidade em máquina de fusão Sumitomo, equipamentos de medição Viave e também DWDM Reisicon. Começando mais uma live especial para você que é provedor de internet, técnico, engenheiro, curioso da área. Muito obrigado você que estava esperando esse conteúdo aqui começar. Já deixa seu like, né? O Cast dos Loucos está disponível em todas as plataformas de áudio.
Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Então avalie a gente aí em 5 estrelas, faz uma maratona aqui, tem várias conversas, vários bate-papos legais aqui sobre telecom, com muitas pessoas do nosso setor. São vários papos interessantes. Eu tenho certeza que você vai evoluir muito na sua carreira profissional se você maratonar o Cast dos Loucos. E o papo de hoje não vai ser diferente, vai enriquecer muito para você que trabalha na área de telecom, porque eu estou aqui com o Jefferson Araújo, ele é Head de Negócios da ESP4. Tudo bem, Jefferson? Graças a Deus, obrigado pela oportunidade. É um privilégio, viu, Thales, conhecer pessoalmente toda essa equipe. Como diz, um dos fãs hoje está tendo o privilégio de pisar aqui, né? Que honra, cara. Obrigado. Ô, Jefferson, antes da gente iniciar o nosso bate-papo, eu queria que você, então, se apresentasse um pouco mais sobre você, falasse um pouco do que você faz especificamente e o seu papel na ESP4. Show de bola, Thales. Hoje nós estamos aí completando 12 anos de liderança de grandes corporações, grandes empresas, sempre na linha de frente, montando times, construindo, né, aquilo que a gente mais agrega nas empresas, que é uma liderança assertiva, é um time comercial de sucesso, que entregue resultado, que dê engajamento. E dentro da ESP4 nós temos o privilégio de estar na linha de frente, sentando com os próprios gestores e líderes de provedor, vendo as necessidades, fazendo o diagnóstico, levantando ali, talvez, algumas lacunas, alguns gaps que precisam ser preenchidos da própria gestão e auxiliando ele da melhor forma possível. Eu gosto de falar o seguinte, nós entramos dentro da operação e temos o privilégio de fazer com que a gente possa juntos alcançar o potencial máximo de cada realidade, de cada um dos líderes que a gente encontra. Esse é o principal objetivo. Pô, que legal, cara. E assim, hoje no nosso bate-papo a gente vai falar muito sobre liderança, sobre vendas, sobre formar lideranças e acredito também sobre não quero usar essa palavra deixar de ser líder, mas é mais para o dono delegar mais, né? Talvez seja essa palavra. Então, esse vai ser um pouco do nosso assunto do nosso cast de hoje, né? Os provedores de internet, principalmente para quem é dono e para quem é líder também, né? Trabalha na liderança de um provedor de internet, vai aprender mais aí qual é a sua função na empresa, principalmente também os seus deveres como líder. E você, provedor, aprender a formar uma liderança no seu provedor. Já queria engatar a minha primeira pergunta para você. Qual é o papel da liderança na transformação de um provedor ou uma empresa mais profissional? É uma pergunta que ela é muito importante o próprio líder questionar quando ela é feita, né? Eu digo, vou fazer uma comparação simples. Eu gosto muito de ser lúdico, sabe, Thales? Porque na liderança a gente tem que ser lúdico para que a gente entenda na realidade, né? É a mesma coisa que a gente pegar uma operação hoje, eu vou dar um exemplo. Hoje um provedor no mínimo de 2 milhões e brincando ali, 10, 15 mil clientes já vai para uma empresa que vale um valuation de 10, 12, 20, 30. E por aí vai, né? A gente sabe tanto que esse mercado ele é um mercado valioso, né? Então você pega ali uma aeronave valendo 20 milhões, 10 milhões, e aí você simplesmente entra nesse voo, e aí você tem a felicidade de apertar o cinto e ouve, né, o piloto principal, né? Aquele responsável por levar essa aeronave e dizer assim, olha, nós vamos fazer um voo de 3 horas e nós estamos aqui no nosso 3º voo de carreira, pouca experiência, mas acreditamos que tudo vai dar certo, né? Qual que é a reação quando a gente entra numa aeronave dessa e recebe essa notícia? É mais ou menos assim, a gente olha hoje e vê que dentro de uma aeronave valiosa, um dos assuntos que tem deixado a desejar ou não tem sido tão importante é a formação de líderes. Pessoas capacitadas para direcionar, para guiar uma operação que tem 10, 20, 30, 300 colaboradores e uma responsabilidade com uma carteira de clientes enorme. Então, eu sempre falo, hoje é essencial. Hoje a liderança ela pode potencializar qualquer negócio, mas assim como pode, infelizmente, deixar a desejar em várias áreas e quando você menos percebe, esse voo, ao invés de estar em um voo contínuo, saudável, ascendente, quando você menos espera, está instável ou está tendo instabilidade que talvez, quando a gente fala assim, o dono de provedor já está sentindo, né? As fofocas, o problema de falta de comunicação, os números, fica aqueles números que nunca são reais, né? Os números fantasias, né? Por quê? Porque às vezes, infelizmente,
o principal setor, que é a liderança, não está bem capacitado ou preparado para assumir essa tal responsabilidade. Então, isso é muito importante. Pode fazer um negócio decolar ou pode, infelizmente, ter um voo turbulento e a gente sabe tanto que é desafiador, né? Total. Cara, então eu já quero... Ia fazer uma pergunta até antes dessa, do papel da liderança. Mas conta com uma pergunta zero agora, então. O que é ser um líder? Pergunta realmente importante. Líder, eu digo o seguinte, Joel J., citando aqui, porque é um dos que eu acompanho de perto, trabalho, ele fala muito sobre a liderança que muitos são líderes, mas não estão nos cargos de líderes, e muitos estão nos cargos de líderes, mas não são líderes. Então, liderança é missão. Se a gente assumir o cargo de liderança, a gente tem que lembrar de 3 coisas que eu sempre falo para os líderes nos meus treinamentos. Primeiro, você tem que entender a missão e a importância de formar pessoas. O momento que você esquece que o líder forma a pessoa e cuida pessoas, ele perdeu a essência principal da liderança. Aí ele pode ter um cargo de chefe, ele pode ser um líder, no sentido, título na parede ou um título no crachá, mas na essência, não na prática. O segundo, que eu sempre falo, capacidade técnica. Ser líder tem que ter capacidade técnica. O mercado mudou, Thales. Você concorda comigo que nas últimas gerações a gente está vivendo uma das épocas mais difíceis de lidar com o ser humano. Porque nós estamos vivendo várias gerações ao mesmo tempo. Então, dentro da operação, a gente tem um colaborador ali de 60 anos, 40 anos, temos a nova geração de 30, a nova geração não, né? Temos a geração de 30, temos a geração de 20 e tem a geração 2000, que a gente já está dando cargo para confiar nos nossos clientes na mão deles. A recepção, o call center, que são a geração de 18, 19, 20 anos, que são hiperconectados e é uma geração que, se tiver um diálogo com uma geração de 40, 50 anos, talvez há uma distorção tão grande. Então, ser líder é você entender e saber se comunicar com todas essas gerações e tentar extrair o potencial máximo de cada uma delas. Então, liderança é missão, liderança é capacidade técnica, você ter esse conhecimento, buscar esse conhecimento para entender com quem você está conversando, quem está em suas mãos para você lapidar. E o terceiro, que eu acho que eu não tem uma sequência, primeiro, segundo, terceiro, mas são os 3 pilares. O terceiro pilar eu colocaria resultado. O líder precisa ter resultado. Senão, a gente acaba entrando numa linha tênua de, às vezes, ser uma ação social, né? Um projeto social, e não um projeto. O líder tem que entregar resultado, independente do setor. Líder precisa ter resultado. Eu resumiria a liderança nesses 3 pilares. Não um mais importante e o outro menos importante, mas de maneira igualitária. Você me deixou numa situação complicada, porque eu ia perguntar qual era o mais importante. Então, mas, de fato, os 3 são bem importantes, né, cara? Para um líder, né? Ter que lidar com a cabeça de muita gente, porque todo funcionário, todo ser humano pensa diferente, né? Principalmente quando tá chegando ali para trabalhar, né? Um chega mais calmo, outro mais estressado, um brigou com a esposa, outro tá tendo um dia relax, o outro já tá pronto para pedir as contas, o outro quer xingar o cliente. E aí tem essas questões das idades também, né? Que você fala. E aí tem todos os desafios dentro da empresa. Poxa, é um cara mais velho, é uma pessoa que tá grávida, que precisou faltar, é um senhor de idade que de repente tem um exame, ou já não tem mais aquela cabeça daquele jovem e de repente está cometendo algumas falhas. Então... É uma geração que às vezes vem com falta de comprometimento, que a gente tem visto muito isso na nova atualidade de mercado de mão de obra. Assustadora isso. Não, então, tem muita coisa aí dentro, né, cara? Que um bom líder, ele deve realmente saber executar, né? E você falou das questões dos treinamentos, né? Eu queria destacar, fazer 2 perguntas aqui em uma. Eu sei que não deve fazer isso, mas eu já vou fazer, pessoal. Quais atitudes diferenciam um bom líder, né? Falando aqui também do nosso lado dos provedores de internet, o que diferencia um bom líder? E você falou também, eu acho que esse cara precisa estudar muito, né? Precisa. Quanto tempo um líder assim precisa estudar para ser um bom líder? Ou dá para ser um líder sem ter formação também? Quais formações, de repente, se a pessoa quer ser um líder, ela, putz, vou começar então a focar nesse estudo. As 2 coisas são muito importantes, Thales, mas assim, nada impede que um líder
ele exerce a função sem a capacidade técnica, sem um curso de recursos humanos, sem um curso de administração de empresa, sem um curso técnico, sem um curso de gestão de pessoas, de planejamento estratégico. Nada impede de uma pessoa que tenha qualificações da personalidade. Então, um exemplo, uma pessoa é honesta, a pessoa ela sabe se comunicar, ela se preocupa com pessoas, ela tem um trabalho em equipe, ela é engajada, ela é comprometida e proativa. Nada impede de pegar essa pessoa e eu dar uma oportunidade ou preparar ela para assumir um cargo de confiança. Agora, o erro está ao contrário. Eu já vou jogar aqui um assunto que talvez alguns vão encaixar muito bem na realidade, estão vivenciando. O problema é que muitas vezes o líder pega um bom colaborador, vou dizer um exemplo, um bom vendedor. Ele é um bom vendedor. E joga na liderança sem orientar, sem qualificar e sem preparar ele para essa função. Então, muitas vezes, a gente perde bons líderes porque, às vezes, ele não encontra na empresa a estrutura correta. E aí eu vou jogar uma outra questão. Uhum. Quantas empresas a gente, como consultoria e SP4, a gente entra dentro da operação e vê líderes que foram escolhidos por capacidade comportamental, questão de caráter, questão de confiança, questão de respeito à hierarquia, questão de proatividade, mas se depara com um líder que daqui a pouco está quase saindo por frustração, porque a empresa não forneceu as ferramentas certas, ou não preparou, ou não tem dado acompanhamento para que aquele bom vendedor, que um dia foi aquele vendedor de bater meta, reproduza sua expertise para as novas gerações no qual foi confiado a ele. Então, a gente se depara no mercado muito isso dentro de grandes operações. Um bom funcionário, quando cai na liderança, ele precisa ser acompanhado, precisa ter uma mentoria, ele precisa ser capacitado, precisa ter uma integração, senão daqui a pouco a experiência dele, a força de vontade e a proatividade não vai vencer as dificuldades. E a gente sabe que a liderança é um cargo solitário, a liderança é um cargo pesado, tem muitas coisas que a gente tem que ter inteligência emocional para lidar, tanto a crítica construtiva quanto a crítica que às vezes vem com uma certa maldade, e ele precisa saber que negócios são negócios e às vezes o relacionamento com pessoas são relacionamento com pessoas fora do horário comercial. Então, a primeira pergunta que você fez é essa. A gente vê que não precisa ter capacidade técnica, mas ao assumir, você tem que ter no mínimo a responsabilidade de buscar o conhecimento, porque tem uma coisa que a gente sempre fala, né? Cortella, vou usar Cortella agora, viu? Joel J. Eu gosto. Ele fala assim, ó, vaca não dá leite, você tem que ir tirar. Então, a vaca não vai dar leite. Então, sim, o líder, a partir do momento que assume a responsabilidade, mesmo que a empresa não dê estrutura, a missão dele agora é se capacitar para exercer tal função. Para que ele brilhe, para que ele saiba o que ele está fazendo. Para que ele, quando estiver no avião, né, voltando à nossa parte lúdica, pilotando o avião, acender uma luz no painel, mas que ele tenha o conhecimento técnico para saber o que aquela luz está querendo, qual é aquele indicador, para ele corrigir a rota, para que na responsabilidade dele, ninguém sofra e ninguém perca a performance. Né? Então, essa responsabilidade é muito grande. Perfeito. Então, como que a gente pode implantar uma cultura de alta performance comercial dentro de um provedor de internet? Treinamento. E Thales, a gente olha hoje... A gente fala, desculpa te interromper, cara, alta performance é até uma palavra bem... É usado, né? Alta performance. Alta performance, se a gente olhar para o mundo do esporte, a constância, a resiliência e o trabalho duro é essencial para um atleta treinar 4 anos. Ele treina 4 anos para ele fazer uma competição que às vezes dura minutos ou horas. Uma Olimpíadas da vida. Isso é verdade. Então, se o treinamento não fosse importante, então... Por que o atleta precisa de 4 anos para ele, às vezes, fazer a competição e ter, às vezes, a infelicidade, a frustração de não conseguir o resultado? Então, o problema é que, às vezes, a gente olha para o mundo corporativo. Agora, vamos sentar aqui, Thales, na cadeira do gestor da empresa. A gente olha hoje, dentro do mercado, dono de provedor que está nos assistindo. A gente olha um dono de provedor que investe, às vezes, milhares em estoque. Né? Você olha um estoque aí hoje, tem estoque de milhões, né? Investe em estrutura, frota, sistema, investe muito na parte de infra, tecnologia de ponta, feira está tendo agora daqui a pouco, né? A Abramut, que nós vamos estar marcando presença lá com o ISP4. Nos encontramos lá, viu? Visita o nosso stand, vamos estar marcando presença lá. E a gente se depara na realidade quando a gente pergunta para o provedor, para o gestor, para o líder. Ei, qual foi a última vez
que você sentou com a sua equipe, separou eles e trouxe um treinamento para capacitação, para alinhamento, para implantação de visão, missão e valores. A maioria dos provedores, às vezes, se eu perguntar isso aqui agora, talvez teria vergonha de falar. Porque não lembra a última vez que o líder sentou, a não ser aquele alinhamento interno, que às vezes não é treinamento, é puxão de orelha. Mas não um alinhamento de treinamento. Mostrar as tendências do mercado, o novo perfil do cliente, que mudou. Antigamente era o senhor Carlos, lembra do bigodão grosso? Falava na palavra, assinava o cheque, não voltava atrás. Hoje não. Hoje quem toma a decisão, nossos clientes, é o Enzo. É a Débora, que nunca viu uma fila de lotérica. Tudo paga pelo aplicativo. Então, para ter um time de alta performance, não adianta. É treinamento e qualificação. E aí a gente entra num oceano que eu, Thales, até gostaria de aconselhar, se você permitir. Claro. Nessa aqui, o conselho é simples. Empresário, líder, você quer ter um time de alta performance? O segredo está treinamento, alinhamento e implantar a cultura da empresa no coração dos seus colaboradores. Porque o maior desafio que a gente vê dentro de uma operação quando a gente entra, independente do segmento, a gente olha muitas vezes, o empresário, Thales, ele trabalhou tanto, investiu tanto para ter a marca que ele tem, para ter o nome que ele tem, para ter a empresa que ele tem, e às vezes ele confia o que ele tem de mais precioso na mão dessas novas gerações ou na mão de pessoas que às vezes não foi preparada para cuidar o bem mais precioso que ele tem, que é o cliente. Então imagina, você pode ter o melhor avião, a melhor tecnologia, mas se não tiver certeza que o seu cliente está sendo bem cuidado, que os seus colaboradores entendem a sua visão, a sua missão, os seus valores, e o tanto que o negócio é importante, o tanto que o cliente ele é importante para a empresa, infelizmente você pode estar cometendo um dos maiores erros. Investindo em tudo, menos aquilo que realmente é importante, que são pessoas. E pessoas, eu sempre gosto de falar, Thales, pessoas, não adianta. Elas precisam ser ouvidas, elas precisam ser premiadas, gamificadas, precisam entender o que eles estão defendendo, ter a bandeira da empresa em mãos, para que daqui a pouco a gente possa realmente ter um time de alta performance. Aí eu estou falando de um time de alta performance. Aquele colaborador que o empresário estando dentro ou tirando férias, ele sabe o qual ele foi contratado e ele vai entregar porque ele não trabalha em prol do objetivo final do salário, mas ele trabalha pelo projeto e pelo que ele acredita, aquilo que foi confiado a ele. Isso é muito bom. Aí a gente sai de funcionário, acrescentando, né? A gente entra para um parceiro de negócio. Eu não preciso ter funcionários, eu preciso ter parceiros do negócio. Pessoas que entendem aonde eu cheguei e pessoas que entendem que eu preciso deles para dar o próximo passo. Que legal, cara. Falando muito sobre pessoas, né? Eu falei para você que eu acabei de chegar de uma palestra lá de Chapecó. Tive a oportunidade de trazer uma visão que eu visito muitos provedores pelo Brasil também, né? Então, tive um tempo lá também para palestrar. E na minha palestra eu trouxe um assunto muito voltado também sobre delegar, né, cara? Delegar funções, que não dá mais para o dono, porque que eu vejo muitos provedores de internet, que o cara ainda acorda cedo, prepara o OS, vai bater a escada, volta, faz a manutenção, volta, ainda acaba olhando o financeiro, e no final do dia ele dispara uma peça de marketing, mesmo tendo toda uma equipe ou tendo condições para isso. Se ele quer crescer, ele vai ter que delegar, né? E o sucesso dos provedores que eu visito, e são muitos que a gente visita, que tem a consultoria de vocês, alguns provedores pelo Brasil, os que mais crescem são os que o dono não está lá, sabe? Ele tem a visão de cima do negócio, consegue acompanhar tudo que está acontecendo, tem todos os relatórios, consegue cobrar, mas ele tem uma pessoa ali específica, coloca um diretor para tomar conta de toda a empresa, né? Como que o provedor de internet que está assistindo a gente aqui agora começa? Quem é a primeira pessoa que ele pode começar? Tá, esse vai ser o meu primeiro líder. Sabe? Delegar ali para o primeiro líder. Esse vai ser o meu primeiro. Porque às vezes ele tem a equipe, igual eu falei, ele tem, sei lá, alguns técnicos, tem a equipe, só que ele é o líder de todo mundo e não tem líder. Sabe? Só tem todo mundo funcionário. Então, por onde ele começa? Quem o meu primeiro líder? Perfeito. Sabe?
Thales, eu vou até ser prático, pode ser? Claro, Eu, pode. Se a pessoa anotar e executar essa receita agora, esse arroz com feijão e bife e batata frita, pode ter certeza que no final do semestre ele já vai falar assim, rapaz, olha aí, o Thales ali deu uma consultoria pra gente, valiosa, né? Caneta e papel, galera. Caneta e Aproveita. papel, isso mesmo. Primeiro, tá? Você tem que criar dentro da empresa uma escola de formação de líderes. É o principal segredo que eu sempre recomendo para um líder. Ele está precisando de liderança, viu que já não tem o controle sobre a operação e precisa de pessoas, pronto. Então, prepara uma escola de líderes. Essa escola de líderes, ele pode semanalmente ou uma vez por mês ter um momento de reunião de alinhamento com esse time, onde ele traz a missão, visão e valores, onde ele traz aonde a empresa quer chegar, quais são as oportunidades de crescimento. Então, primeiro, eu sempre falo, intencionalmente você pega as pessoas que você tem o desejo que ela seja o futuro líder, ou você vê nela as características que você espera, particularmente que você defende como empresário, e você separa ela numa escola de campeões. Eu sempre falo, escola de líderes, escola de campeões, formação de talentos, a empresa escolhe o título que quiser. Traz hoje um parceiro que é ESP4, tem que ter, né? Se não, é um Sebrae, ou se não, até mesmo, temos hoje Fabri School, que a ESP4 também está presente, que é a escola de líderes, escola de formação técnica. Outras ferramentas para que a capacitação técnica esteja presente. Não fique só nas reuniões de alinhamento, mas tenha a capacidade técnica, para que eles tenham conhecimento para exercer a função. Segundo ponto que eu sempre falo, isso é muito importante. Terceiro, primeiro reúne as pessoas, monta a escola de campeões. Segundo, traz uma qualificação profissional. Terceiro, que eu falo principal, tá? Trabalhe neles a importância das metas e aquilo que a empresa busca ao dar a oportunidade para eles. E prepare eles para isso, tá? Então, a partir do momento que você prepara o seu time, não joga ele de paraquedas dentro de uma operação num cargo de liderança, você consegue já automaticamente fazer com que ele desenvolva as habilidades de ser líder, mesmo não sendo líder. Então, você tem ali automaticamente pessoas que vai te ajudar de uma maneira mais assertiva. Você é seu braço direito, braço esquerdo. E a questão de centralização que você falou, isso é um desafio. Isso é um desafio não somente para o mundo telecom, mas grandes negócios. Eu vou contar uma experiência aqui recente. A gente estava em uma operação que a empresa, ela faturando 4, 5 milhões por mês. E o dono e o sócio subiam escada ainda para puxar a parte de infra. E aí, quando a gente perguntou, quem está cuidando do financeiro? Ah, não, é a gente mesmo, igual você acabou de falar. Quem que está cuidando do marketing da empresa? Não, é minha esposa que faz. Quem que está cuidando hoje da parte de compra, a parte mais administrativa na parte de estoque, olhando o churn da empresa? Não, é a gente mesmo. Então, aí eu olho para você, Thales, que é um expert no assunto, tem aqui horas e horas, né, e de experiência de vida também, porque é o ramo que você atua. Como que nós iremos ter a certeza que nós estamos na direção certa se nós estamos tanto preocupados no operacional esquecemos a cadeira principal, que é a cadeira de quem está comandando, direcionando essa operação? Então, é impossível. A matemática não mente. A gente precisa exercer a cadeira com confiança, estar rodeado de pessoas. E isso exige algum sacrifício. E aí eu dou 2 conselhos para um líder que está nessa realidade. Primeiro, você contrata alguém para sentar nessa cadeira se você tem o desejo de ficar no operacional ou, às vezes, você gosta disso, de estar nesse engajamento com o time. Que também não está errado, não tem problema nenhum. Mas contrate alguém na função que deve ser exercida, que é de um CEO, de um líder, de um diretor. Segunda dica que eu sempre dou, pague o preço. Caso você não tenha essa pessoa, não tenha condições, não adianta. Você vai ter que sacrificar as outras coisas e sentar na função que ninguém vai exercer a não ser você mesmo, que é a tomada de decisões. Então, é uma decisão difícil, é um assunto difícil de lidar. A gente vê isso em grandes empresas, de vários segmentos, mas a partir do momento que a gente cresce, eu gosto muito do Elon Musk, ele fala assim, numa frase de umas palestras. Ele falou assim, que há um foguete em um certo momento que ele precisa largar e soltar, desaclopar aquela estrutura que um dia levou ele, que é o turbo principal, que é aquela que sai do ponto zero até entrar ali nas primeiras camadas da atmosfera. Então, sim, é preciso soltar aquela estrutura. Então, não adianta. Chega um certo momento que, se você não soltar, vai te puxar para baixo. Então, a operação necessita de um líder.
necessita de um comandante, necessita de tomar decisões. E essa pessoa não pode ficar no operacional. E ela tem que formar um time de sucesso. Então, tem que aprender a delegar. É a mesma coisa que nós falarmos que um médico vai ter medo de tocar em sangue. O mecânico não gosta da graxa. Não tem como separar. Faz parte do ofício. Então, a liderança existe, tipo de sacrifício e essas decisões. Não tem como, viu, Thales? Como diz, pode bater o martelo. Cara, e um profissional desse custa caro, não é? O provedor não vai achando que esse profissional vai custar, falando de alguém para exercer a cadeira do CEO, ou de repente a gente está falando de uma empresa muito grande, são bons líderes, não vai ser aquele profissional de 3 mil reais, né, Não, cara? não Ele também tem que ter essa ciência que esse profissional custa caro. Eu vou até além. O mercado está mudando muito, Thales. Eu vou até além, não na questão financeira. Sabe o que eu acho hoje em dia? Eu acho que hoje em dia é uma coisa que eu estou defendendo, estou levantando essa bandeira, que vai ser essencial toda empresa que quiser crescer ter uma consultoria. Vai se tornar padrão isso. As empresas que mais crescem, a gente olhando hoje os dados do mundo da Bolsa, na questão de valuation do mercado, as grandes empresas e as grandes corporações, elas automaticamente têm a própria equipe de recurso humano bem estruturado, tem equipe interna de líderes, mas sempre tem uma consultoria ao lado, direcionando, trazendo uma visão que às vezes eles não estão tendo, que é uma visão 360 do mercado. Então, hoje eu olho que um provedor, uma empresa que quer crescer, ela daqui a pouco vai entender que ter uma empresa especialista na área de crescimento, olhando vários indicadores, trazendo um exemplo. Hoje a ESP4, que a gente faz parte, tem área tributária, tem uma contabilidade especialista em tratar assuntos e olhar a área que hoje o provedor precisa ter para não estar tendo torneiras saindo aquilo que ele tanto conquistou, mas sim enxugar a operação. A gente tem hoje parte comercial, hoje a gente tem equipe especializada em marketing, tráfego pago. Então, hoje, se uma operação for contratar um bom profissional de cada segmento, pode colocar aí, dependendo do profissional, no mínimo seria de 7 a 10 mil reais. Se for colocar um de cada um, já coloca aí 50 mil de folha de pagamento. Agora, a consultoria não, a consultoria viabiliza isso. Então, hoje, eu falo, a melhor ferramenta para um dono de provedor crescer de maneira saudável é ter parcerias. Então, entre elas, é contratar uma empresa de consultoria que dá todas essas ferramentas, essa expertise, colocando dentro da operação dele. Então, eu olho e eu defendo essa bandeira. Legal. Que daqui a alguns anos, não adianta. A empresa que quer crescer, a consultoria vai ter que fazer parte da operação e tomada de decisões. Perfeito. E queria falar um pouco também sobre vendedor, né? Falar um pouco sobre vendas, sobre líderes, cultura de alta performance dentro de um provedor, né? E eu queria saber, cara, que tipo de vendedor dá certo em um provedor de internet, né? E como que você os forma, porque um provedor de internet é bem peculiar, né? Não é mais tirar pedido, agora é um rouba-monte, né, cara? É um rouba-monte. Só que, Thales, eu olho para dentro da operação e eu vejo que para ter um bom vendedor, lembra do assunto que eu falei bem no começo, que para ter um bom vendedor, um bom líder, a gente precisa ter estrutura, né? A gente precisa ter estrutura. Então, assim, para formar um bom vendedor, receitinha básica de novo. Simples. Primeiro, eu faço análise comportamental. Hoje, o mercado ele tem várias ferramentas para isso. Por quê? Porque hoje, um exemplo, eu dou muito treinamento, eu sou analista comportamental, a gente tem formação na área de recursos humanos. Quando a gente lida com pessoas muito tempo, a gente encontra um padrão. E, Thales, hoje, essa nova geração, para você contratar um bom funcionário, você olha o currículo, a maioria das empresas contratam por capacidade técnica. O currículo está bonito. Tem aquilo que a empresa precisa. Mas, se você olhar por que dispensa, 70% é dispensado por causa de comportamento. Então, a área comportamental dispensa muita gente que tem capacidade técnica. Então, hoje, para você contratar um bom vendedor, primeiro, saiba quem você está trazendo para dentro da operação. Principalmente hoje, o mercado é tão desafiador. Igual você falou, rouba-monte. Mas a mão de obra também está rotativa. Você olha e vem muitos vendedores de provedores procurando estar dentro da sua operação, mas vem cheio de vícios. Vem com suspeita de fazer muita fraude, vem com vício de burlar sistema, de trazer qualquer tipo de cliente. E, às vezes, ao invés de você contratar um bom vendedor que entrega 100 vendas, mas você olha 30% das vendas não é saudável. Não é cliente que vai manter a adimplência correta. É um cliente inadimplente. Então, não faz sentido. Às vezes, nem sempre vender muito é vender bem.
né? Então, hoje a gente precisa, para ter um bom vendedor, primeiro, selecionar, na minha opinião, é um conselho que eu dou para todos os líderes, selecionar através da capacidade comportamental. Então, é um cara de caráter. Qual que foi o motivo que ele saiu da última empresa? O erro não está, às vezes, na contratação, está na seleção. Então, você, depois que contratar, entrou para dentro da operação, poxa, você já assumiu a responsabilidade de ter ele. Seja bom, seja ruim as qualidades que ele tenha ou as vulnerabilidades e falhas como funcionário. Então, a seleção é uma das principais áreas. E aí, eu recomendo a análise comportamental. Viu que o cara é proativo, viu que ele teve um motivo que saiu da última empresa que não é falha de caráter, não é suspeita de fraude. Opa, esse colaborador, eu tenho interesse na minha operação. Entrou dentro da operação, faça a integração, ó, receitinha de novo, faça a integração. Tenha um momento, eu sempre falo, uma vez no mês para sentar com os seus vendedores. Se você quer vendas, quer um time de alta performance, está vendo que é uma junção de ferramentas? Então, a segunda ferramenta é essa, importante. Ó, senta com seus colaboradores uma vez por mês e faz a integração. Apresente os novos vendedores. Tenha caser de sucesso, o vendedor que bateu meta, chama ele lá na frente, dá os parabéns, pergunta para ele, ó, qual foi o segredo que você quer compartilhar que faz a diferença para você alcançar esse resultado. Imagina um vendedor falando para o vendedor, o tanto que isso faz efeito. Forma essa cultura dentro da empresa. E aí eu entro no outro assunto que é importante também. Para aumentar uma venda, e aí eu acho que entra em outro assunto, não é o vendedor, é a venda, né? Para um provedor aumentar a venda, tem algumas ferramentas e algumas dicas que eu quero dar que tem ajudado muito. Tem ajudado muito, Thales, muito mesmo. Um exemplo, eu vi uma operação recente que a gente entrou, que o vendedor, isso é operação grande, vendedor usando número pessoal. Você entende? Aí ele vai para o concorrente, o que acontece? Traz todos os contatos junto. Toda a carteira de cliente, todos os leads. Então, assim, isso é mais comum do que a gente imagina, viu? Imagina. Agora imagina, Thales, você confiar o seu bem mais precioso na mão de alguém que vai embora a qualquer momento, que não tem comprometimento às vezes. Então, existem alguns métodos entre eles. Um exemplo, quais são os canais de vendas? É PAP? Ótimo. Se é PAP, dê a ferramenta necessária para o seu vendedor. Dê um celular no número corporativo. Teve uma operação que eu entrei, Thales, olha que interessante. Tinha 15, 16 vendedores. Cada um tinha o seu número de celular. Quando saía, levava a carteira de cliente. Primeira decisão, vamos comprar chip para todo mundo e vamos comprar um número de celular e um aparelho celular para cada um dos nossos vendedores. Até por causa de LGPD, né? Que a gente sabe o tanto que isso é importante. Saiu o vendedor. Olha que interessante. Um teste. Isso aqui eu vou colocar na prática. Receita e resultado. O vendedor saiu de férias. Um bom vendedor que batia a média de 100 vendas PAP. Saiu, tirou férias. Eu peguei o celular dele e deixei para um dos meus líderes. Falei assim, olha, vamos ver a quantidade de vendas que esse número ele gera para a empresa? Vamos. Em 30 dias, gerou 30 vendas. Sem o vendedor. Somente na mão de outra pessoa para atender. O tanto que aquele número já estava trabalhado. E agora, olha o potencial que está deixando uma empresa a desejar por não fornecer ferramenta ou acha que é despesa. Não. O aparelho de celular é R$700. 30 clientes, vamos fazer um ticket, cálculo de padaria. Para colocar 30 clientes dentro de uma operação, tanto que custa. Imagina? E aí, você, R$700, um aparelho e um chip. Então, olha a diferença. Então, são alguns dos segredos que a gente coloca aí na prática, né? Entrando dentro da operação, entende o que está sendo cometido e entende o que está deixando a desejar ou as ferramentas que não estão utilizando. Queria falar também sobre a relação entre o marketing e as vendas no dia a dia dentro de um provedor de internet, porque esses dois setores também têm que se conversar muito bem, né, cara? E principalmente hoje o vendedor ele também tem que entender pelo menos o mínimo técnico para fazer a venda, falando ali de um provedor de internet. Porque é uma venda bem vendida, né? Vou usar meu português bem claro aqui para vocês, né? Porque o cara chega lá, pô, e aí ele consegue gerar novas oportunidades também de agregar, por exemplo, um SVA naquela venda. Quantas pessoas tem na sua casa? Vamos colocar um ponto extra de Wi-Fi? Vamos colocar uma TV também? Não, a gente tem tudo aqui. É empresa, vamos vender um plano corporativo, fazer alguma coisa diferenciada. De repente, se o cara for um pouquinho mais técnico ainda, aí o cara já consegue vender serviço de segurança avançado, trânsito IP, né, VoIP, enfim. Então, e essa relação também com o marketing,
né? Qual é essa relação do marketing com o time de vendas no dia a dia no provedor? Thales, é um pecado uma empresa querer vendas e não tá o time alinhado comercial com o marketing. Ou andarem em vertentes diferentes. Geralmente é assim. Infelizmente, você acabou de falar. O seu ali do seu lado. Infelizmente, né? Eu vi uma charge esses dias, o marketing dentro de uma operação, ouvindo o vendedor falar que os leads não eram qualificados. Né? E aí você olha a cara do marketing, olha a cara do vendedor, aquele conflito direto, né? Uhum. Não tá vindo um leads bom, e o marketing ali todo chateado com a situação. Então, assim, é pecado. E a gente vê muito, Thales, é igual você falou, é ao contrário. É mais comum ver lados opostos, né? Eu sempre digo, o marketing tem que ser um parceiro do time comercial. E o comercial tem que ser um parceiro do marketing. As decisões têm que ser tomadas não pelo dono da empresa. As decisões têm que ser tomadas, eu sempre falo, nesse momento a gente começa a praticar, Thales, o que você falou. O papel de você delegar para as pessoas as funções e confiar elas e simplesmente acompanhar e cobrar o resultado. Por quê? Porque numa reunião onde você tem o CEO da empresa, o marketing, onde você tem bons vendedores que batem meta, onde você tem bons líderes ali, vamos falar uma reunião comercial. Você está ali, vamos lá. Líder que tá nos vendo, não cometa esse erro de querer falar de vendas e você não sentar com as pessoas responsáveis. Porque isso é um desafio, viu? A gente olha muito isso. Vai fazer uma reunião falar de vendas, senta só com o marketing. Tá, mas e o vendedor? E o líder? E o canal, e o responsável pelo call center? E os lojas? Cadê a recepção de lojas? Não, for sentar falar de vendas, vamos sentar com o time responsável. Então, vamos lá. Canal de venda, o marketing, reunindo com loja. Ah, meu canal de venda, eu tenho um canal especializado B2B. Ótimo. Vamos trazer o time PJ, B2B. Ah, é B2C só. Então, vamos trazer o nosso time B2C. Vamos trazer o call center para falar de vendas. Vamos trazer as campanhas e vamos falar com o pessoal também das recepções das nossas unidades. O PAP, os nossos líderes. E aí, a gente reúne todo mundo. E quando a gente for falar de venda, o marketing for lançar uma campanha, nós temos um momento de alinhamento, de brainstorm, de planejamento estratégico, para aí sim, depois de uma estratégia montada, depois de cada canal de venda estar ciente da sua missão, daquilo que vai ser entregue para o cliente, daquilo que a gente espera como meta, que é a nossa estrela guia, pronto. Aí eu posso gerar sinergia e gastar energia produzindo. Agora o erro ao contrário, Thales. O erro ao contrário, que eu vejo em grandes operações. O dono senta isolado com o marketing, lança um projeto que os vendedores não entenderam bem, lança uma campanha de venda que às vezes os leads estão perdidos, que não é um número real, é um número tirado da cabeça e do papel do marketing ou do dono, e jogam, e aí quando entrega uma campanha, às vezes nem a loja entende o que o PAP está fazendo, o call center, a promoção é diferente para quem está na recepção de lojas, e ao invés de ser uma campanha assertiva de crescimento, se torna um caos. Então, a gente vê muito isso dentro da operação. Então, hoje, o marketing, eu sempre falo, ele deve... Eu vou além, viu? O marketing, se for pensar em vendas, o marketing, a missão dele é servir o canal comercial. Então, a missão do alguém de marketing é ouvir quem está na linha de frente. Vendedor, o que você precisa para vender mais? Líder, o que você acha que é interessante de nós colocarmos nas nossas redes sociais ou lançarmos uma campanha agora de Dia das Mães que seja interessante para os seus vendedores vender? Então, essa deve ser a comunicação do marketing. E eu vou além. Eu vou acrescentar agora na cadeira do gestor. Gestor, você tem líderes e vendedores que trazem bagagens e experiências muito grandes de outras operações. Você tem vendedor muitas vezes, coloca na caneta, vou colocar uma grande cidade. Você tem vendedor do seu concorrente, que já trabalhou lá. Você tem vendedor que já vendeu, talvez, para desktop, para Claro, para grandes operações, Vivo. Enfim, né, net. E aí você pega esse vendedor, você entra para dentro da sua operação e você fala, ó, tem que vender desse jeito. E engessa ele. E às vezes, eu sempre falo, uma vez por mês eu fazia questão de sentar com os meus líderes e inverter a função. E aí, esse entra o papel da liderança. A diferença de um chefe para um líder. O chefe delega. O líder, ele ouve e ele prepara o caminho para que aquela meta, aquele resultado seja alcançado. Então, mude. Você vai fazer, líder, por o que nós precisamos
para que você tenha sucesso? Que você espera de nós? O que nós podemos proporcionar para que essa campanha seja um sucesso? E ouve. Ouve o seu líder que tem 20 anos de experiência. Ouve o seu vendedor que está 10 anos no PAP, que já vem com uma bagagem enorme. E às vezes você vai ser muito mais feliz porque você vai ver o potencial do seu time e você vai, aquilo que a gente falou no começo uma das primeiras perguntas, alcançar o potencial máximo de resultado da sua empresa. Ouvindo mais e ordenando menos. Confiando mais e pedindo menos. Exigindo mais na questão do acompanhamento e, às vezes, você penalizando menos. Então, isso faz grande diferença, viu, Thales? Caramba. Lançamos a campanha. Tá todo mundo ali alinhado. O time do marketing, o time de vendas, o pessoal das lojas, o dono do provedor também. A equipe toda tá alinhada. Quais os principais indicadores que essa equipe deve acompanhar, cara? Ótima pergunta. Essa aqui eu vou pegar até um passo a passo que eu fiz para não ter erro aqui e dar a receita certinho. Olha que interessante. Tô com o resultado em mãos. O que eu preciso acompanhar dentro do meu provedor para mim olhar os meus números? Primeiro, sem dúvida, quantidade de leads que está entrando. Automaticamente, nível de conversão para mim entender como é que está meu funil de venda. Não adianta entrar leads se meu time não está vendendo bem. Pode ser o melhor leads do mundo. Mas se o meu time está atendendo o leads depois de 2 dias, depois de 1 dia, não tem leads que aguente ou então não tem concorrente que não aproveite essa oportunidade. Não é verdade? Entender o meu processo para ver se o que está sendo prometido está sendo entregue. E eu sempre falo, se você quer ter uma boa campanha e ter um bom resultado, um exemplo, a campanha, Thales, vai durar 60 dias. Então, vamos dizer assim, uma corrida maluca. Ou então, assim, mês máximo de vendas. Vamos pegar aqui junho e julho, período de férias. Campanha de férias para falar sobre streaming. Então, vamos lançar uma promoção, um pacote com desconto com a velocidade alta para dar boa experiência para o cliente. Semanalmente, na segunda-feira, eu tenho que estar com os números da semana passada para me analisar. Então, além de acompanhar o leads, além de acompanhar o funil de vendas, além de ter um time entregando aquilo que a gente espera, que é entender os processos, o quarto ponto que eu acho principal. Você saber aonde você quer chegar com essa campanha. Qual é a meta que eu quero alcançar? Qual que vai ser a estrela guia do time? Então a estrela guia vai ser entregar 1000 vendas. Ótimo. Se é 1000 vendas e nós temos 8 semanas, que são 2 meses, vamos colocar na ponta da caneta agora? Vamos montar um planejamento estratégico? Vamos sair do achismo? Eu acho que vai vender bem. Não é acho. Eu acho que para cadeira... Aí eu vou até ler, viu? Líder, cadeira de líder não existe achismo. Tem muito líder tomando decisão no achismo. Eu acho que esse mês não foi bom de venda. Eu acho que o mercado está instável. Eu acho que o mercado vai aquecer. Não. Quem toma decisão de achismo não é líder. Né? Tá esquecendo da essência. Quais são os números? Então, peguei a campanha de venda, quero 1000 vendas, tenho 4 semanas, vamos dividir por 4. Qual é a venda que a minha equipe precisa de alcançar por semana? Dividir por 4, agora vamos dividir por setores. São quantos canais de venda? É PAP, é call center, é loja? São 3 canais de vendas principais que a maioria do provedor pequeno, médio e grande tem? Então, beleza. Então, vamos dividir. Dividir por 4. Então, cada semana, quanto e cada um precisa vender? Agora, toda sexta-feira, fecho os números. Põe tudo na ponta da caneta. Na segunda-feira, eu faço uma reunião de alinhamento. Pessoal, estamos no caminho certo. Olha só. Alcançamos 20% a mais do que era a meta da semana. Time, caímos 20%. Se continuar assim, não vamos alcançar nem 70% da nossa meta. Então, assim, toda segunda-feira, o segredo é, senta com o seu time e analisa os dados. Coloca a lupa em cima dos números. Porque, como diz o ditado, os números, eles não mentem. O líder pode mentir, o vendedor pode mentir, né? Fiz 20 vendas essa semana. Tá, mas cadê os protocolos? Cadê os CPF? Cadê os cadastros? Coloca a lupa em cima disso. Porque os números, eles não enganam, os números, eles não mentem. E aí, esse é um segredo. Você seguiu essa receita básica, pode ter certeza. 99,9% da campanha de dar certo. Talvez não o resultado que você quer, mas você vai ver que entregou aquilo que o engajamento, o planejamento e a execução com excelência. Vamos falar um pouco sobre auditoria, cara, que vai muito em cima disso, né? Por exemplo, o provedor que está nos assistindo,
que já é um provedor grande, hoje já tem uma equipe de marketing formada, já tem uma equipe de vendas, só que você sabe muito bem, né? Muitos provedores de internet que estão nos assistindo aqui, o cara se tornou empresário, né? Por muitas das vezes ele não tem conhecimento, não tem um estudo, e hoje é um grande empresário, ganha muito dinheiro, e ele tem uma boa equipe, as coisas estão acontecendo, mas ele acha que ainda poderia ser mais. Vocês conseguem ajudar esse provedor de internet, né? Você junto com a SP4, ir lá e ver se a roda realmente está rodando como tem que ser, se todos os setores estão realmente bem alinhados e ajustados, e trazer esse feedback para o provedor, ó, sua equipe aqui está ok, não, vamos fazer essas mudanças, né? Agora, trazendo para o lado de vocês, como é que vocês fazem isso dentro dos provedores? Perfeito. A gente hoje trabalha com o que tem de mais atual em ferramentas de gestão. Então, exemplo, hoje a ESP4 ela tem um sistema exclusivo de gestão, onde a gente tem 100 indicadores, que são 100 principais indicadores que qualquer dono de provedor precisa ter. A missão, eu sempre falo, dono de provedor, se você chega no seu escritório e você ligou o computador e você não sabe quanto que você vendeu, se você não sabe como é que está o churn da sua empresa, se você não sabe do jeito que está a operação no final do mês, quanto que vai estar entregando de números em cada setor, pronto, está errado. Sinal que a gente já sabe que está em turbulência o avião. A máquina de 10 milhões ali está passando em pane. Daqui a pouco a gente só vai achar a caixa preta perdida em alguma ilha do deserto, né? Uhum. Então, assim, hoje a gente usa ferramentas. Então, hoje a gente faz diagnóstico empresarial, a gente entra para dentro da operação, faz um diagnóstico, vê o que a empresa já tem que dá certo, vê o que a empresa não tem, olhando o case de sucesso que a gente já tem como cliente. Então, um exemplo, Jefferson, hoje eu quero aumentar minhas vendas. Então, ótimo, você quer aumentar as vendas? A gente faz um estudo de mercado, vê como que está hoje o mercado da cidade do provedor. A gente tem essa ferramenta hoje, graças a Deus, é uma ferramenta que dá os dados de quando nosso concorrente está vendendo na semana, quanto que ele está vendendo no mês. A gente consegue analisar não olhando para nós mesmos, a gente analisa olhando o mercado. Aí a gente traz estratégias, ferramentas, prepara o time e treina o time. Então, eu acho que é o maior desafio que muitos provedores, às vezes, encontram, é encontrar uma consultoria, Thales, que às vezes fala assim, ó, essa aqui é a receita, vai lá e faz. Mas chega na hora da execução e não sabe fazer. Então, a ESP4, além de dar o diagnóstico, além de trazer dados atualizados do mercado da região do que o provedor atende, a gente também ensina a fazer. Então, a gente treina os líderes, capacita os líderes, orienta a parte estrutural da empresa. Às vezes não tem esse setor de satisfação do cliente, às vezes está faltando um back-office, está fazendo retenção de cliente. A gente mostra a importância, mostra os números, mostra o tanto que esse investimento vai ser importante para a operação, e a gente também, se precisar, orienta o RH, o tipo de perfil de contratação, e a gente ajuda a capacitar e a implantar essa função dentro da empresa que às vezes ela não tem. E isso é muito comum a gente encontrar, viu, Thales? É muito comum a gente ver, eu vou ser aberto aqui, um português bem rasgado, é muito assustador a gente ver o tanto de empresários que estão deixando dinheiro parado na mesa. O dinheiro parado na mesa. E a gente sabe que qualquer operação vale muito dinheiro. E ali uma cidade com potencial de crescimento incrível, às vezes aí não tem um canal de vendas bem definido. A recepção faz venda. Quantas vezes eu entro numa operação e vejo isso? Quem é os seus vendedores? Não, é a recepção que faz venda. Então, já não tem nem título de vendedor da empresa. Então, como que quer venda? É uma venda orgânica, né? Foi crescendo. Mas tudo que é orgânico vai até um certo ponto, né? Mas agora eu tenho que preparar para que esse crescimento continue acontecendo, mas agora de maneira saudável. Então, eu já encontrei operação que a recepção vendia, já encontrei que o número de pessoal dos vendedores eram usado para investir em marketing e tráfego pago. Já vi, infelizmente, provedor que não tem um planejamento estratégico de instalação, não tem, num final de semana, um apoio ao cliente, satisfação do cliente, não se preocupa, Deus me livre, cai o sinal, deixa o cliente desamparado, não tem hoje as ferramentas que o mercado hoje oferece, que não é caro, é investimento e o retorno é 2, 3 vezes mais. É segurança. A gente tem uma frase, gestão gera liberdade. Então, o que é gestão? Provedor, gestão é mais ou menos o seguinte, vou deixar bem lúdico. É você sair para tirar uma semana de férias merecida com a sua família, na beira da praia,
e você, todos os dias de manhã, pegar o seu celular, seu iPhone, o seu tablet, seu Android, e você abrir um sistema de gestão e saber quem está trabalhando, nessa semana como estão os números, e se continuar assim, qual é a estrela guia que a gente vai alcançar. Não ter gestão é você estar num final de semana na praia sabendo que quando você chegar a cabeça vai estar um balão porque a empresa vai estar de pernas para cima. Então, gestão gera liberdade. Então, aquilo que você falou aqui, Thales, eu acho que esse tema que você trouxe, ele incomoda alguns, nessas horas alguns vão estar se mexendo na cadeira, porque sabe o tanto que às vezes tem tomado a rédea dos negócios, tem sido o piloto, tem sido o auxiliar de bordo, tem sido quem estaciona o avião, tem sido quem limpa a máquina, quem faz a manutenção e tem esquecido de montar uma equipe para isso. Tem esquecido o tanto que a gestão gera liberdade e o tanto que é importante hoje você acompanhar as novas tendências do mercado e realmente ser um empresário, um líder da empresa. E não um faz-tudo. Para a gente finalizar, cara, que conselho você deixa, então, para os provedores que estão nos assistindo, que ainda centraliza tudo e quer ter mais liberdade no seu dia a dia, desde poder participar de um evento, ir lá para a Abramult, né? Fazer negócio, passear, curtir o evento, mas, por exemplo, não consegue, porque igual você falou, putz, se eu voltar, vai estar tudo de cabeça para baixo. Que recado você deixa para o pessoal que quer também formar liderança? Eu digo o seguinte, empresário, liberte-se, viu? Liberte-se disso. Isso não faz bem para a saúde. Eu vou falar como empresário também, tá? E como amigo de muitos empresários, que a gente convive nesse meio, a gente sabe o tanto que se você não tomar cuidado, Thales, daqui a pouco você vai perder aquilo que você tem de mais precioso na sua vida que o dinheiro não pode pagar. Que é o seu casamento, que é a educação e não ver os seus filhos crescerem. Que é você, infelizmente, não poder dar... Poxa, tenho aqui uma empresa que vale milhões, eu tenho aqui um carro que vale... Poxa, mas eu não consigo fazer uma viagem. Não consigo passar um final de semana com a minha família em paz, em tranquilidade, porque, infelizmente, não estou conseguindo ter essa gestão. Então, o meu conselho é liberte-se. Busque apoio, busque pessoas capacitadas, capacite o seu time, siga algumas orientações daquilo que desde o começo a gente trouxe, treinamento, traga essa cultura para dentro da empresa e o principal, Thales, invista. Invista em ter pessoas qualificadas e ferramentas, e entre elas eu estou recomendando aqui, lance até o desafio, viu? Se você quiser fazer um diagnóstico empresarial, que a gente sente com você, veja as vulnerabilidades, veja o potencial, o valuation, a máquina que você está administrando, quanto que vale a sua empresa, o potencial que ela pode alcançar, entre em contato com a gente da ESP4, que vai ser uma alegria sentar, montar um planejamento, apresentar uma proposta personalizada para que você, empresário, daqui a pouco não olhe para a empresa e fale assim, caraca, tô com saudade quando eu era pequenininho, eu tinha o controle sobre tudo. E agora o que é para ser uma bênção de Deus tem se tornado um peso. A pior coisa do mundo é você ver que tem cliente e um provedor, vou dizer alguns dos sintomas, viu, Thales? O provedor olha para a gente e fala assim, não, eu não posso vender mais, não. Eu tenho que dar uma segurada, eu tenho que organizar a casa. Quantos provedores a gente olha que eles estão desesperados porque às vezes não tem estoque, não tem um planejamento, não está comprando bem, não está sabendo administrar a parte financeira e às vezes começa a sacrificar algumas coisas importantes na empresa para manter ela aberta. Então, assim, liberte-se, tá? Gestão gera liberdade. Eu sempre falo, não é só para você, empresário, que está desesperado. É ao contrário. Para a empresa que quer crescer, que está no ápice. Então, se você que está no ápice, está no crescimento, faça a mesma receita. Procure pessoas capacitadas, busque ferramentas, e eu digo, reforço. Hoje, um provedor que quer crescer, não adianta. Ter pessoas qualificadas e ter uma consultoria para apoiar é essencial. Vai te evitar dor de cabeça enorme. Vai evitar que você cometa erros que depois você vai olhar na ponta da caneta e vai dizer assim, custou caro. Custou caro eu tomar essa decisão sem, às vezes, a orientação ou sem tomar da maneira certa, bem orientado. Então, esse é o meu conselho, viu? Gestão gera liberdade. Liberte-se. Liberte-se, provedor de internet. Liberte-se. Jefferson, mais uma vez, queria agradecer esse seu tempo, essa sua disponibilidade para vir aqui
acabou de chegar de viagem, né, cara? Na correria, tá com as malas e veio aqui participar do nosso podcast, trazer essas dicas aí, esses ensinamentos. Muito obrigado pelo seu tempo. A gente se encontra pelo Brasil mais vezes aqui também, não é verdade? Com certeza. Visitando clientes de vocês, que vocês já estão atuando aí também com a consultoria da ESP4, né? Convidar você, provedor de internet, para ver os outros podcasts que a gente tem com a equipe aqui da ESP4 também. Todos tão incríveis, todos são verdadeira aula para você crescer e administrar o seu negócio. E se você quer entrar em contato com a ESP4, vai ter todos os links aqui facinho para você na descrição do vídeo. É só você clicar que vai direto para o site, para o WhatsApp comercial. Isso vai ser muito rápido, tá bom? Então, posso mandar um abraço? Claro, deve. Thales, eu gostaria de mandar um abraço para todos os nossos clientes. Nós estamos em uma temporada lá no Nordeste. Nós estamos lá no Maranhão, como eu te falei, né? Paradisíaco, aquela região dos Lençóis Maranhenses. Um abraço para a Multilink aí, os nossos queridos amigos que são clientes da ESP4. Quero mandar um abraço para o Piauí, onde a gente vai estar atuando agora na região de Codó, na região de Teresina, né? As capitais ali. E, claro, mandar um abraço também para você aí. Sem dúvida nenhuma, é um privilégio estar aqui, tá? Temos amigos do Nordeste, do Brasil inteiro que acompanham o trabalho de vocês. Eu tenho vendedores que acompanham o podcast de vocês. Que legal. Líderes que estão sobre a nossa responsabilidade, que sempre estão lá, antenado, atualizado. E continue com essa missão, viu? A missão do grupo aqui de vocês de continuar levando conhecimento, trazendo aqui cases de sucesso e trazer aqui, talvez, eu sempre falo, são conhecimento que pode ser um divisor de águas na liderança e na gestão de um provedor. Parabéns, que essa missão Deus te abençoe. Obrigado. Então, se você também quer agradecer o Cast dos Loucos, deixa o like aí, avalia a gente em 5 estrelas. É a forma que você, atrás da tela, consegue também apoiar o nosso trabalho, deixar um comentário legal, avaliar em 5 estrelas, se estiver na plataforma de áudio, se estiver no YouTube, deixar o like, se inscrever no canal. E mais uma vez, todos os contatos da ESP4 vão estar todos aqui na descrição do vídeo para vocês. Gerson, mais uma vez, obrigado, viu? Um beijo, um abraço no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo.